Olá, Shalom, mais uma vez, bem-vindos, boa noite a todos. Estamos ao vivo, através do nosso canal provisório Raízes Hebraicas da Fé, não, perdão, Fazendo Techuvá. E hoje vamos tratar de um tema um pouco delicado, que é sobre a estrutura da igreja, do corpo do Messias. E, de entrada, nós temos que começar fazendo uma ligeira pergunta. Como crentes devemos nos organizar? Será que é importante como nós devemos nos portar? Devemos nos estruturar de maneira que da maneira que o Criador projetou, ou devemos nos estruturar da nossa maneira? Então, esse é o nosso tema de hoje. Qual é a estrutura bíblica do corpo do Messias? E o que nós podemos achar é que a resposta a essas perguntas pode ser não compatível com aquilo que nós temos aprendido ao longo da nossa vida e que nós caminhamos na fé. Porém, a resposta é a pergunta: onde nas Escrituras existe um mandamento para que um homem seja um líder espiritual e autoridade máxima sobre uma congregação, sobre uma igreja local? E alguns podem imediatamente citar Moisés como um exemplo e em seguida dizer que esse modelo seja a prova do modelo do que eles estabeleceram em suas congregações. Porém, existe algo de verdade para isso. Porém, devemos ter muito cuidado de entender o que isso significa exatamente. Porque quando nós lemos os relatos sobre Moisés e de Israel, o Eterno comunicou suas palavras a Moisés e Moisés divulgou ao povo de Israel. Então, quem é como Moisés? Nós, ou seja, um líder ou um pastor nomeado pela igreja. Ou seja, é aquilo que devemos ser comparado com Moisés, ou como ou quem deve ser. Então, quem é como Moisés? Então, nós temos que nos lembrar do que está escrito em Atos capítulo 3, versículo 22, que diz o seguinte: Porque Moisés disse aos pais: O Senhor vosso Deus levantará dentre vossos irmãos um profeta semelhante a mim, a ele ouvireis em tudo quanto vos disser. E em Atos, capítulo 7, verso 37, Estevão vai dizer o seguinte: Este é aquele Moisés que disse aos filhos de Israel: O Senhor vosso Deus vos levantará dentre vossos irmãos um profeta como eu, a ele ouvireis. Isso, obviamente, Estevão está citando de Deuteronômio capítulo 18, versículo 15, que disse: O Senhor teu Deus te levantará um profeta do meio de ti, de teus irmãos, como eu, a ele ouvireis. Então Moisés, ele era claramente um prenúncio ou um tipo profético do nosso Messias Yeshua. E isto é o que é importante nós entender e para que nós possamos assim discernir justamente o centro desse estudo. Isso o que significa é que nem sequer é remotamente possível que um indivíduo tome o papel, ok? Ou seja, o mesmo papel que teve Moisés, né, seguindo o Êxodo. Por quê? Porque esse papel está reservado apenas para o Yeshua. E ninguém mais deve ser comparado a Moisés, por quê? Porque esse trabalho e esse papel, mais uma vez, está reservado para Yeshua, que é a nossa única cobertura com a palavra de Deus. E o que isso significa? Ou seja, isso significa que qualquer pessoa que empregue o modelo de Moisés para uma congregação e ele se compare no papel de Moisés, essa pessoa está, mesmo sem saber, substituindo Yeshua como seu cabeça. Então, esse é um caminho muito perigoso para a pessoa caminhar. Então, vamos examinar o modelo no momento de Moisés e no tempo de Yeshua. E o modelo que seguiu o êxodo foi o Pai, ou seja, o Eterno, que está sobre Moisés, e Moisés está sobre Israel, ok? O modelo que Yeshua segue, ok? Ou o modelo que segue Yeshua é o seguinte: o Pai, que está sobre Yeshua, e Yeshua está sobre Israel, ok? Então, há apenas uma liderança a ser notada aqui. Então, veio Yeshua como o maior profeta comparado a Moisés. Então, não existe nenhum relato do corpo local de crentes ou da comunidade de crentes no primeiro século, até um pastor que se remete para Moisés. Por quê? Porque esse modelo que nós vemos hoje na religião ou no Ocidente,
de que nós temos o Eterno, depois nós temos Yeshua, ok? Então um pastor, e depois do pastor, ou seja, o pastor estará sobre a igreja. Ou seja, então aqui nós já temos aqui o Eterno, temos Yeshua, temos Yeshua sobre um pastor, e esse pastor sobre uma congregação. Isso também não é uma congregação local relatando até um pastor que reporta, né, de volta a Yeshua. Por quê? Porque Yeshua, ele é a nossa única cobertura, ele é a nossa única autoridade com a palavra de Deus. E o apóstolo Paulo, ele afirma que este modelo de Yeshua é justamente a nossa cobertura em 1 Coríntios capítulo 11, versículo 3, que diz: "Mas quero que saibais que Cristo é a cabeça de todo homem, e o homem a cabeça da mulher, e Deus a cabeça do Messias." Então, novamente, o modelo conforme detalhado pelo apóstolo Paulo é justamente o seguinte: nós temos o Eterno, temos Deus, então temos Yeshua, que é a nossa cobertura real, que está sobre Israel, ou seja, Yeshua é a cabeça de Israel. Yeshua é o nosso profeta maior, assim comparado com Moisés, e portanto é a nossa cabeça. Porque assim como Moisés, Yeshua não falou suas próprias palavras, ou usou sua própria autoridade, porém apenas as palavras que o Eterno colocou na sua boca. E em João capítulo 14, no verso 10, diz: "Não crês tu que eu estou no Pai, e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo de mim mesmo, mas o Pai que está em mim é quem faz as obras." Então, note que com este modelo, nenhuma pessoa deve se colocar entre Yeshua e o corpo do Messias. Vamos dizer assim, entre a igreja. Isso não quer dizer, irmãos, que o modelo de autoridade de Moisés ainda não, ou seja, não esteja mais em vigor. Simplesmente precisamos entender quem é que assume o papel de Moisés hoje em dia. É um pastor ou Yeshua? Porque a resposta simplesmente não é nenhum de nós. Porém, é o Messias sozinho, não existe depois do Messias outro intermediário. O nosso intermediário hoje é o próprio Messias. Não temos um pastor, não temos um rabino, um roche, um moré, e seja lá como você queira chamá-lo, porque no Novo Testamento percebemos imediatamente que nenhuma das cartas às igrejas é dirigida ao pastor ou ao ministro. O exemplo do primeiro século revela claramente que o exemplo ou o principal papel pastoral do corpo, né, local das igrejas não foi exercido por um pastor solitário, porém por uma pluralidade de homens, conhecidos como anciãos, bispos ou superintendentes, ou seja, nenhum dos quais é referido como a cabeça da igreja, da congregação. E a única razão pela qual esse grupo de anciãos pertence a tal papel é simplesmente porque eles conhecem ou conheciam a palavra de Deus com bastante força, com bastante conhecimento para ensinar e corrigir os outros irmãos. E muitos versos provam conclusivamente isso que estou falando aqui. Então vamos ver aqui com atenção os seguintes exemplos dentro do Novo Testamento. Vamos começar aqui com Atos capítulo 14, verso 23, que disse: "E havendo-lhes", ou seja, os apóstolos, plural, "por comum consentimento, eleito anciãos", plural, "em cada igreja", singular, ok? Tito capítulo 1, verso 5, "Por esta causa te deixei em Creta, para que pusesses em boa ordem as coisas que ainda restam, e de cidade em cidade", ou seja, singular, "estabelecesses presbíteros", plural, "como já mandei." Então vejam que até aqui está plural e singular, quando se fala de liderança ou das pessoas que estão incumbidas de ensinar esse grupo ou essa igreja local, está aqui em forma plural. Atos 20, verso 17. "E de Mileto mandou a Éfeso a chamar os anciãos, plural, da igreja", ou seja, singular. Tiago capítulo 5, verso 14. "Está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros", plural, "da igreja, e orem sobre ele, ungindo com azeite em nome do Senhor." Então, os bispos, presbíteros e anciãos não são papéis distintos, ou seja, não são pessoas distintas no corpo do Messias, não são pessoas separadas, ou seja, são anciãos
que têm a mesma função. Ou seja, um pastor, um presbítero, um ancião, dentro do pensamento bíblico, por assim dizer, não é que existem essas palavras, ou não existia dentro do corpo de crente do primeiro século, porém eram anciãos, ok? E nos escritos do Novo Testamento, o uso das palavras, mais uma vez, ancião, presbíteros e bispo, né, mostram que eles são simplesmente nomes diferentes para a mesma pessoa. O primeiro denotando sua maturidade e o último deles, trabalho e função. Então, as seguintes passagens, né, demonstram claramente isso. Por quê? Porque se a gente considerar Atos 20, verso 17, onde Paulo pede aos anciãos, que em grego é presbítero, de Éfeso, que o vejam e quando eles chegam, eles dirigem usando a palavra anciãos. Então, considere também o capítulo 1 de Tito, ao descrever as qualidades da liderança, e Paulo chama um ancião presbítero de um bispo. Em 1 Pedro, capítulo 5, versículo 2, Pedro exorta os anciãos, ou seja, os presbíteros em grego, a fazer o trabalho de bispo. Então, observe que cada igreja local deve ter um grupo de anciãos, mas não outro indivíduo sobre os anciãos, ou seja, um líder dos anciãos. Isso não existia num corpo de crente na época dos apóstolos. E lembrando mais uma vez que Yeshua, ele é a cabeça do corpo. Yeshua é a cabeça da igreja, é a cabeça de Israel e não outra pessoa. Mais uma vez, o apóstolo Paulo fala isso em 1 Coríntios capítulo 11, verso 5, mas quero que saibais que Cristo é a cabeça de todo um homem, e o homem a cabeça da mulher, e Deus a cabeça do Messias. E novamente, os escritos do primeiro século do Novo Testamento respondem à questão. A Bíblia deixa claro que são esses anciãos, ou seja, esses presbíteros, por assim dizer, supervisores, a quem Deus deu a responsabilidade de alimentar e ensinar o rebanho. E este padrão que é ensinado repetidamente através do Novo Testamento. Então, observe cuidadosamente, mais uma vez, as seguintes passagens e a combinação das palavras que elas contêm, palavras que nós já estamos definindo de maneira bíblica. Por exemplo, Atos capítulo 20, verso 28. Olhai, pois, por vós e por todo o rebanho sobre que o Espírito Santo vos constituiu bispos, para apacentades a igreja de Deus, que ele resgatou com seu próprio sangue. 1 Pedro capítulo 5, verso 1 disse, aos presbíteros que estão entre vós. Ademoesto eu, que sou também presbítero como eles, ou seja, ancião, e testemunha das aflições do Messias e participante da glória que há de se revelar. Apacentai o rebanho de Deus que está entre vós, tendo cuidado dele, não por força, mas voluntariamente, nem por torpe ganância, mas de ânimo pronto. E em 1 Timóteo, capítulo 3, verso 2, disse, convém, pois, que o bispo seja irrepreensível, marido de uma mulher, vigilante, sóbrio, honesto, hospedaleiro, apto para ensinar. Agora, uma vez em que a palavra bispo tem o mesmo significado, tem a mesma função de um pastor, que é cuidar e alimentar o rebanho, devemos então concluir que o verdadeiro sentido bíblico são os anciãos, ou seja, os superintendentes, que são os pastores em cada igreja. Existe apenas uma conclusão possível de que essa linha de raciocínio bíblica leva. Ou seja, que não existe lugar bíblico para um cargo adicional, uma posição adicional, ou acima dos anciãos, como um pastor principal, um pastor assistente, um vice-pastor e um jovem pastor. Um superintendente, um líder, um ancião presidente, um chefe de ancião, um chefe da escola dominical, um chefe da portaria. Todos esses cargos não têm fundamentos bíblicos. Nenhuma dessas posições existem nos escritos do primeiro século. Existem basicamente dois grupos. Existem aqueles que são capazes de ensinar, de repreender e corrigir usando a palavra de Deus, que são chamados anciãos, bispos ou pastores. E lembrando que esses três grupos, anciãos, bispo e pastores, têm a mesma função. E toda localidade da igreja tem qualquer número dessas pessoas para servir os outros. E neste grupo não existe cabeça senão Yeshua. Depois há o grupo que ainda é o novo na fé e ainda tem muito a aprender. Esses
ainda não estão prontos para ensinar, para corrigir, para redaguir os outros irmãos, mas estão no processo de aprender e está em tal papel. E a sua cabeça também é Yeshua. A única diferença entre esses dois grupos é a sua maturidade na palavra de Deus. Porque a Bíblia ela reconhece os anciãos como quais? Ou seja, não existe outro, por exemplo, outro gabinete, outro escritório, né, de ensino residente mais alto na congregação local, com exceção de Yeshua sendo nosso Messias, como nossa cabeça sobre o corpo. Porque o sistema de hierarquia do governo da igreja, onde um pastor ele está assim, no ápice de uma pirâmide, né, de 7 anciãos, 12 diáconos, né, foi criado lentamente a partir do século II. Então, qual é o modelo bíblico? Como nós podemos nos organizar e qual é a estrutura bíblica da igreja? Então, o modelo bíblico é simplesmente isto. Devemos ter nomeados anciãos ou pastores, todos sendo o mesmo que assumem a posição de garantir que permanecemos dentro dos limites da palavra de Deus, aprendendo a palavra de Deus e vivendo a palavra do Eterno. Então, essa é a única autoridade que os anciãos têm, que é a palavra de Deus. Não existe um ancião que tem um martelo na mão e o que ele diz temos que escutar e escutar caladinho. Os anciãos devem apontar para a autoridade da palavra do Eterno em tudo que eles dizem e em tudo que eles fazem. Nada mais, nada menos. Ou eles seriam culpados de acrescentar ou de tirar ou diminuir a palavra de Deus. Eles deviam projetar a mesma autoridade que a palavra de Deus, que é a mesma autoridade de Yeshua, que é a nossa cabeça, é a cabeça do corpo. E Yeshua nem sequer tinha licença, nem o próprio Yeshua, como filho de Deus, como uma manifestação do Eterno, teve licença, teve autoridade para adicionar ou para tirar na palavra de Deus, ok? Já que ele é a única autoridade. Yeshua, ele tinha e ele era a palavra de Deus e ele não pôde dizer nada mais nem nada menos além da palavra. Ele só falou a palavra do Eterno. Porque se Yeshua não pôde falar suas próprias palavras, então o que é que devemos então tentar fazer? Pois o mesmo. Os anciãos simplesmente servem à congregação, não a congregação serve ao pastor. Né? O que a gente vê hoje realmente dentro do sistema cristão é justamente, irmãos, uma aberração, algo com todo respeito antibíblico, porque não é uma congregação que serve ao pastor, é o pastor que serve à congregação, ok? Então, os anciãos simplesmente servem a congregação, educando o corpo na palavra, capacitando mais anciãos que conheçam a palavra de Deus o suficiente para ensinar, para corrigir, para repreender os outros membros, e somente no âmbito da palavra. Mais uma vez, somente no âmbito da palavra do Eterno. Porque toda a congregação deve ter um grupo de anciãos sem cabeça supervisionando o corpo local, garantindo que os outros aprendam com a palavra de Deus viva, ok, que é o Messias também. E quanto aos diáconos que se mencionam na Bíblia? Porque alguns poderiam dizer, né, ou indicar o uso de diácono em uma congregação local. Porém, a palavra diáconos é derivada da palavra grega diáconos, e essa palavra, se não me engano, ela aparece 29 vezes, 30, no Novo Testamento. E na maioria das vezes, embora a palavra seja traduzida como servos, assim, né, se aplicando a todo o corpo do Messias, significando que somos todos nós, todo o corpo do Messias são diáconos. Por quê? Porque todos nós estamos como servos da palavra do Eterno. Então, mais uma vez, se a palavra diácono significa servo, ok? Está ligada com a palavra servo, então todos o corpo de crente é um diácono. Agora, no que diz respeito ao corpo local, existem algumas menções, né, de maneira breve, de uma forma de servir, né, de forma específica no corpo local, ou seja, na igreja local, por assim dizer. Aparentemente por questões administrativas, né, geralmente confiadas a um indivíduo confiável, como Paulo fala, por exemplo, em Romanos 11, Filipenses 1, 1 Timóteo 3 e por aí se vai. Isso só faz sentido como os que estão no ministério sabem muito bem que muitas necessidades administrativas se apresentam
quando os crentes começam a se organizar todos juntos. Então, os diáconos servem ou são realmente apenas servos, auxiliando em vários assuntos de maneira administrativas, algumas tarefas denotando mais confiança do que os outros. Então, os múltiplos anciãos supervisionam e ajuizam a congregação, ensinando a palavra de Deus e ajudando os irmãos a permanecer longe do pecado. E os diáconos ajudam administrativamente com essa organização na igreja local. No entanto, ainda não existe uma menção sobre qualquer papel de um pastor principal na igreja do primeiro século. E é uma razão pela qual a Bíblia não menciona um pastor principal além de Yeshua. E o apóstolo Paulo afirma claramente que o homem o homem tem a honra de viver diretamente sob a autoridade do Messias em 1 Coríntios capítulo 11. Ou seja, o homem tem a capacidade de receber a revelação direta do Messias através da oração e do estudo, e o homem deveria andar diretamente sob a autoridade do Messias. Para escolher, por exemplo, um líder ou um outro chefe e rejeitar a liderança, a direção, a proteção e a bênção e a convocação do Messias, ou seja, isso já seria justamente trocar. A gente vê muito no cristianismo assim, essa frase que os judeus negaram a Cristo. Porém, de forma eclesiástica, por assim dizer, também estão negando o Messias. Por quê? Porque não tem o Messias como a sua autoridade. Embora eu diga que tenha aí Jesus no coração, que Jesus é meu rei, porém a palavra de Yeshua dentro de uma congregação, a palavra de Jesus, vale muito menos que a palavra do pastor local. Por quê? Porque nós tiramos isso como exemplo, a nossa própria vida, que vivemos, né, eu que vivi bastante tempo dentro de várias igrejas, né? A mais que durei foi a Assembleia de Deus. E a gente sabe, irmãos, que dentro do sistema hierárquico da igreja, sejamos bem sinceros, não existe assim, um grande respeito pelas palavras do Messias. Existe um grande temor com o pastor, com a palavra do pastor, com o presbítero. Por quê? Porque muitas vezes a gente peca sem nenhum medo de que Jesus esteja vendo, de que Deus esteja vendo, e estamos aí felizes da vida no pecado. Porém, quando nós éramos da igreja crente, que estávamos assim fazendo algo errado, e de repente viu um pastor, viu um presbítero, pronto. Aquilo ali era como se viesse o Rambo com uma faca na mão, uma metralhadora, para fuzilar todos nós. E todos corriam com medo, e agora vamos ser disciplinados. Por quê? Porque nós temos justamente este homem, esse pastor, acima do Messias. Então, para se escolher outro chefe, né? Pois a pessoa vai rejeitar a liderança, a direção, a proteção, as bênçãos do Messias. E não devemos querer fazer isso. Então, uma vez em que o homem foi criado para estar diretamente debaixo da liderança ou da autoridade do Messias, é uma pena que um ser humano se coloque sob qualquer autoridade sobre o corpo de crente. Nós não podemos ou não devemos nos colocar sob a autoridade de um rabino, de um papa, de um pregador, de um pastor, né? Como a gente vê muito nesse movimento de Techuvá. Todo mundo agora é roche, é moré, é rabino, né? Tem as morá, as mulheres que estão também ensinando, e por aí você vai, tá? Virou uma salada de fruta também. Então nós não podemos, nem devemos colocar ou usar para nós essa autoridade, porque essa autoridade somente pertence ao Messias. Existe um perigo ao empregar um modelo que interpõe pessoas entre Yeshua e o corpo. E claramente pode haver muitos que atualmente lideram uma congregação empregando esse modelo, mas têm um coração sincero por servir ao Eterno e lidera os outros na verdade. E quero deixar bem claro isso aqui. Existem muitos pastores com coração para a palavra de Deus, para adorá-lo e para servir o povo. E esse estudo aqui não é um ataque aos pastores cristãos ou a quem se denomina roche, moré, etc., rabinos. Apenas aqui é um chamado e um pedido para a gente considerar o modo como Yeshua ele projetou o seu corpo de crente, e não da maneira em que o homem projetou. Porque a ideia de que, de alguma forma, os crentes se submetam à autoridade de um rabino, de um pastor, de um papa, de um pregador, de um roche, seja lá quem for, isso é errado. Mesmo quando nós acreditamos que estamos sinceramente fazendo o que é certo, podemos estar sinceramente equivocados.
E é um perigo para o corpo ter um homem como cabeça, ao invés da pluralidade de anciãos. E existe um sistema de elevação de um homem como autoridade sobre toda uma congregação de crentes inocentes, que é chamado na Bíblia de ou seja, os Nicolaítas, né? Não vou aqui, agora me esqueci até o que eu ia dizer, né? E é interessante que a palavra grega, ou seja, o nome Nicolaitas, os Nicolaitismo, até a minha esposa aqui está querendo ler. Ou seja, a palavra grega Nico significa conquista. E a palavra grega Laos significa pessoas. É interessante que a marca esportiva Nike vem dessa palavra aqui de Nicolaitas, né? Porque a palavra Nike tem a ver com triunfo. Então a palavra grega Nico significa conquista, significa triunfo, e a palavra Laos, que é outra palavra grega, significa pessoas. Então a palavra Nicolaitas é uma palavra composta que significa triunfar sobre o povo ou conquistar o povo. E a ideia de que todos os seguidores do Messias estão agora chamados a se submeterem a um líder religioso de maneira profissional é uma prática pagã. Queira você aceitar, queira você não aceitar, é uma prática pagã. E isso está impregnado, mais uma vez, não somente no cristianismo, está impregnado em todas as religiões: judaísmo, cristianismo, budismo, islamismo. Todos estão em busca de quem? De um líder religioso, de alguém que lhe dirija, de alguém que seja o modelo principal, que a pessoa siga. E assim falou o sábio que morreu no século III, que disse que isso significa isso, e assim o pai da igreja falou. Ou seja, as mesmas coisas que nós vemos no cristianismo, por exemplo, que assim disse Martinho Lutero. Nós vemos isso no judaísmo messiânico, né? Assim disse Maimônides, assim disse Rashi, assim disse Abravanel, o sábio não sei quem. Isso é uma prática pagã. E, na verdade, é uma prática que o Messias ressuscitado odiava. Vejamos o que disse Apocalipse 12:6. Mas há alguma coisa a seu favor. Você odeia as práticas dos nicolaítas, como eu também as odeio. E no versículo 15 disse: de igual modo, você tem também os que se apegam aos ensinos dos nicolaítas. E, novamente, existem muitos pastores que não estão de maneira intencional dominando sobre uma congregação. E assim que eles aprendem a operar. Porém, a realidade é que quando um pastor ele assume a posição de ser a cabeça, ok? E como Yeshua é a nossa única cabeça, o pastor está assumindo um papel que é somente reservado para o Messias. Então, por causa disso, e de acordo com as próprias palavras do Messias, ele odeia essas práticas. Independentemente de o pastor estar fazendo isso sem intenção ou de maneira intencional. Para o Messias e para o Eterno, isso não importa. Não é a intenção que vale, irmão. Isso não existe na Bíblia. Ok? E não importa o que nós pensemos sobre isso. O importante é o que o nosso Messias ele pensa. Quer seja o seu caminho ou o nosso caminho. Podemos, de maneira intencional ou não, ser um líder sobre uma congregação, independentemente da nossa intenção. Não é considerado uma coisa boa. E Yeshua disse que tal prática veio dos gentios. Mateus, capítulo 20, verso 25. Então Yeshua, chamando-os para junto de si, disse: bem sabeis que pelos príncipes dos gentios são estes dominados, e que os grandes exercem autoridade sobre eles. Não será assim entre vós, mas todo aquele que quiser entre vós fazer-se grande, seja vosso serviçal, ou seja, seja o vosso diácono. E qualquer o vosso pastor também, e qualquer que entre vós quiser ser o primeiro, seja vosso servo. Bem como o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e para dar a sua vida em resgate de muitos. Então, conforme se detalha no Novo Testamento, a igreja local deve usar apenas um grupo de anciãos, não um anciãos, não um pastor principal, para se manter contido dentro dos limites da palavra do Eterno, para que o corpo do Messias continue seguindo o próprio Messias, quem, de claro, é a palavra de Deus feita carne.
Ou seja, que o trabalho dos anciãos é justamente ajudar o corpo de crentes a viver a palavra, ensinar e agir do mesmo modo que o Messias ensinou, porque Yeshua observou a palavra de Deus, nada mais, nada menos. Porque nosso objetivo não deveria estar assim andando menos do que Yeshua, e da mesma forma não devemos também agregar o exemplo dele, ok? Não devemos, ou seja, não deve ser sobre a gente, é sobre a palavra do Eterno, um exemplo vivo que o nosso Pai nos ofereceu na forma do nosso Messias. Fazer algo mais ou menos do que isso é começar a seguir outra pessoa além do Messias. Então a razão para isso é porque o Messias, ele andou, ele seguiu o nosso Pai perfeitamente, assim ele é o único exemplo para nós seguirmos. Ou seja, quando nós ensinamos alguém, nós estamos aí justamente repreendendo essa pessoa, né, redaguindo com uma pluralidade de anciãos e devemos nos basear em como Yeshua ele ensinou a palavra do Eterno para nós, ok? Que é encontrada na Torá. E em Mateus capítulo 23, versículo 8 disse: Vós, porém, não queirais ser chamados Rabi. Ou seja, essa frase aqui que Yeshua falou, parece que ele já estava pensando no século 21, onde muitas pessoas iriam se converter a ele, ok? Iam sair de um ismo, porém entrar em outro ismo, e agora as pessoas iriam querer se dominar como o Rabi, o Rave. A gente vê tantas pessoas aí, irmãos, que tentam se vestir como judeus e fica assim como que uma caricatura. Gente totalmente sem porte, sem costume, enfim, fica uma coisa assim até desproporcional para quem está de fora ver assim, nossa, que palhaçada, né? Porque tanta gente querendo se vestir de rabino e ter o título de mestre, de moré, e de sei lá, meu amo, e semideus e por aí se vai. Porém, aqui o Messias falou que não queirais ser chamado de rabi. E aqui nós podemos colocar rabi, pastor, ser diácono, presbítero, roche, moré, seja lá quem você queira chamar, não importa. Por quê? Porque ele vai dizer aqui, ó, porque um só é vosso mestre, a saber, o Messias, e todos vós sois irmãos. E a ninguém na terra chameis vosso Pai, porque um só é vosso Pai, o qual está nos céus. Nem vos chameis mestres, porque um só é o vosso mestre, que é o Messias. Então, a última coisa que devemos querer fazer é assumir a autoridade de dominar sobre os outros, irmãos. Porque quando eu coloco justamente um título de que eu sou um moré, de que eu sou um roche, de que eu sou um rave, como ele chama, não é rave, é a rave, ou seja, eu estou me colocando como autoridade, como livre, ou seja, quando eu coloco um título, é por quê? Porque eu estou me colocando na posição de ser maior, ok? Quando se coloca assim o título de o encarregado, ou seja, o encarregado já tem uma certa autoridade sobre alguém, ok? Então, o chefe já tem uma certa autoridade sobre justamente o encarregado, ou seja, esses títulos são justamente uma hierarquia que vai dar justamente demanda, vai dar autoridade à pessoa. Então, se eu coloco isso dentro dos conceitos bíblicos, o que é que eu estou assumindo? Que eu sou maior do que certas pessoas. Eu chego na congregação, olha, chegou o Moré Marlon. Você não chegou o irmão Marlon, chegou o Moré. Então as pessoas me veem como que como uma autoridade, como um líder, como alguém que recebeu uma iluminação do céu, um tipo de Nicolaitas, ok? Estou dominando sobre o povo. Porém, mesmo que isso não seja o que nós pretendemos fazer e querer, esse é o resultado nos olhos do nosso Messias. Mesmo sem intenção de eu dizer, não, mas eu não tenho essa intenção, irmão, de me mostrar que sou maior. Mas aos olhos do Eterno não importa a minha intenção. O que é importante para o Eterno é o que ele define dentro do seu próprio povo. Então, tudo o que nós podemos e devemos fazer como anciãos, ok? E não me refiro aqui somente a anciãos, a pessoas de idades. Um ancião é uma pessoa que é instruída na palavra de Deus, ou seja, que tem um pouco mais de caminhada na fé. Essa pessoa, para mim, é um ancião, independentemente de que ela seja com 100 anos ou tenha 30. Eu posso, porque se eu for pensar, por exemplo, imagina a congregação de Paulo, vamos supor que na congregação de
Vamos colocar aqui de Colosso, por exemplo. Será que não existiam pessoas idosas na congregação de Colosso? O apóstolo Paulo, homem novo, era o quê? Era justamente para esse homem um ancião. Mas não pelo fato dele ser um homem idoso, senão pelo conhecimento que ele tinha, pela experiência, pelos dias a mais que o apóstolo Paulo tinha na caminhada na fé, era que eles viam o apóstolo Paulo como alguém de certa experiência. Quando se fala de anciãos ou de cabelos brancos na Bíblia, está se falando aqui de experiência. Então, tudo que nós podemos e devemos fazer como anciãos, devemos ser qualificados como tal. E qual é essa qualificação? Falar apenas a palavra do Eterno, nada mais, nada menos. Simplesmente alimentando o rebanho do Messias e mantendo o povo na cerca da Torá. O que significa garantir ao povo a obediência à Torá e não a transgressão. E o mais importante é que isso é feito por um grupo igual de anciãos, não por um indivíduo principal. Mesmo que em Atos 15, o Conselho de Jerusalém agiu como um grupo de anciãos, cada um, irmãos, ali deu seu próprio testemunho. Tiago, simplesmente, ele estava fazendo o quê? Ele estava inteirando a decisão óbvia dos anciãos. Tiago não bateu o martelo e disse assim, olha, o que eu vou dizer agora a vocês é essa... Ou seja, o que eu vou dizer aqui a vocês agora, quem falou contra está fora. O que eu disser é martelo batido, é prego virado, e acabou-se. Porém, simplesmente Tiago estava inteirando a decisão dos outros apóstolos. Então, é amplamente acreditado nos círculos cristãos e também dentro desse movimento de Techuvá que Tiago, ele era o líder dos anciãos em Jerusalém. Porém, irmãos, sejamos sinceros. Se nós examinarmos apenas as evidências bíblicas, vemos em Atos 15 como os anciãos devem se comportar. E cada um deles dando seus próprios pensamentos, ou seja, suas como testemunhas, né? E uma ou duas ali testemunhas era ouvida. Então o assunto estava ali estabelecido. Pedro falava, um pouco mais falava Paulo, falava outro e por aí se vai. Então a gente recorre, por exemplo, em Atos capítulo 15, e a gente vê que Tiago finalmente se levanta e Tiago propõe uma solução óbvia. Tiago não bateu o martelo e disse assim, isso que eu estou falando aqui, irmão, é a decisão final. Ele propôs uma decisão, ok? Mais ou menos como uma pessoa que iria facilitar, ao invés de dar uma autoridade principal. Porém, em nenhuma parte do Novo Testamento diz que Tiago, ou mostra Tiago como líder dos anciãos, líder da igreja do primeiro século. Isso não aconteceu até cerca, se eu não me engano, cerca de 150 anos depois. Alguns gregos decidiram, de maneira errônea, dar a Tiago esse título de líder do primeiro século da congregação do Messias. Incluso por aqui, eu tenho um documento, onde eu peguei na internet, ok? Que é uma citação que foi escrita justamente de um chamado, me perdoe se eu não pronunciar o nome dele correto, Egésio. Ele escreveu o seguinte, dizendo, depois dos apóstolos, Tiago, o irmão do Senhor, ou seja, irmão de Yeshua, o justo foi feito chefe da igreja em Jerusalém. Veja o que diz aqui, depois dos apóstolos, isso aqui é um escrito romano, ok? Depois dos apóstolos, Tiago, o irmão do Messias, o justo foi feito chefe da igreja em Jerusalém. Muitos, de fato, são chamados de Tiago. Este foi santo do ventre de sua mãe. Ele não bebeu vinho nem bebida forte, não comeu carne, nunca se feriu ou se ungiu com pomada ou banhou-se. Ele só teve o privilégio de entrar no Santo dos Santos, uma vez em que ele não usava roupas de lã, mas linho, e foi sozinho para o templo e orava a favor do povo, de tal forma que seus joelhos eram reputados para ter adquirido a dureza dos joelhos dos camelos. Ou seja, que a partir desse ponto aqui, Tiago ele era considerado como um suposto líder do Conselho de Jerusalém, desde os primórdios da Igreja Católica para frente. No entanto, a Igreja Romana precisava que fosse verdade para continuar promovendo o papel de bispo principal. Porque de onde é que eles tiraram justamente esse episcopata, esse negócio de papa e de padre, etc. Pois tiveram que arrumar alguém na Bíblia para justamente dizer ou fundamentar essa hierarquia que eles criaram. E foi justamente Tiago.
porque Tiago era o irmão do Messias, a qual, como que em Atos, ele dá a palavra final, ok? Então, eles informando o Papa, ok? E é declarando o movimento de Jerusalém para Roma, estabelecendo justamente assim uma estrutura religiosa muito autobenéfica. Muitos ainda modelam essa mesma estrutura hoje. Ou seja, que essa estrutura que nós vemos hoje nas igrejas e em várias congregações é uma estrutura fundamentada pelos primórdios de Roma. E além dessa citação, ou seja, altamente suspeita, 150 anos depois, o que nós podemos dizer é que não existem provas de que Tiago fosse o líder de qualquer coisa. Tiago provavelmente foi ou seja, ele foi concedido uma, uma generosa quantidade de respeito. Por quê? Porque ele era o irmão do Messias. No entanto, em Atos 15, nós podemos ver claramente que todos foram tratados como iguais, anciãos, e até mesmo referidos como tais. Por exemplo, Atos 15, verso 2 disse: Tendo tido Paulo e Barnabé não pequena discussão e contenda contra eles, resolveu-se que Paulo e Barnabé e alguns dentre eles subissem a Jerusalém aos apóstolos e aos anciãos sobre aquela questão. Então aqui já derruba a teoria de que Tiago ele era o líder da congregação de crentes do primeiro século. Ele era o líder de Jerusalém. Porque observe como está aqui que Paulo e Barnabé não teve pequena discussão, não teve uma pequena discussão e contenda com eles, entre eles. Aí diz que Paulo e Barnabé resolveu ir justamente a Jerusalém. Podem para falar com quem? Para falar com os apóstolos e os anciãos. Aqui não diz assim, vamos subir a Jerusalém para a gente falar com Tiago, o líder de Jerusalém. Resolveu-se que Paulo e Barnabé e alguns dentre eles subissem a Jerusalém para ver quem? Aos apóstolos e os anciãos. Não disse a Tiago, o líder da igreja. Porque se Tiago fosse a principal autoridade que tomasse as decisões dentro do corpo de crente do Messias no primeiro século, aqui o apóstolo Paulo e Barnabé simplesmente teriam anunciado a intenção de subir a Jerusalém para ir ter com Tiago. Mas, ao invés disso, eles anunciaram que eles iriam ver os apóstolos e os anciãos sobre esse assunto. Por quê? Porque eles declararam que iriam ver uma pluralidade de anciãos e não simplesmente Tiago, o suposto líder de Jerusalém. E por que, mais uma vez? Porque esse processo bíblico não faz parte da estrutura da Bíblia, de ter um líder principal. Então, se a gente lê o relato de Atos 15, cada pessoa desempenhou um papel igual, de evidência de maneira contributiva aí para o caso em questão, e Tiago simplesmente ajudou a facilitar a conclusão óbvia. Ou seja, ele, Tiago, era o único que ainda não tinha falado. Então, Tiago foi um facilitador, e não significa que alguém que tenha mais autoridade, é simplesmente um meio para manter a conversa em andamento, para que a reunião seja eficiente, seja produtiva e finalmente leve a uma conclusão e algum tipo de ação. Então, em minha vida, por exemplo, antes de eu pensar, e me refiro a mim, Marlon, de pensar em me dedicar assim em tempo integral a justamente estar falando da palavra e etc., eu trabalhei numa empresa e nessa empresa eu facilitava, por exemplo, reuniões orientadas para o objetivo que tinham, por exemplo, presidentes e vice-presidentes do grupo. Porém, eu não era nada. Eu simplesmente era um facilitador. Eu estava aí fazendo isso de uma maneira que Tiago estava fazendo aqui em Atos 15, facilitando as coisas. Não quer dizer que eu era um presidente. Existia um presidente, existia um vice. Porém, eu era o quê? Um facilitador. Em outras palavras, eu estava ali liderando as decisões de discussão e de projeção. Mas, certamente, eu não tinha nenhuma autoridade daqueles que estavam na reunião. Tiago também aqui não tinha. A única autoridade é a palavra de Deus, e essa autoridade foi manifestada em carne, que é Yeshua. Então, assim que os anciãos devem atuar, é justamente executando biblicamente a palavra do Eterno.
eles devem supervisionar, devem manter as outras pessoas dentro dos limites da palavra de Deus, para declarar de forma mais simples, para nos manter atuando como Yeshua atuou. Então, a razão de tomar o tempo para revisar Tiago em Atos 15 é simplesmente para demonstrar que não podemos apontar para esse capítulo 15 de Atos e sugerir que deveria haver uma cabeça sobre o corpo do Messias, além do próprio Messias. Por quê? Porque isso contradiz o modelo de Moisés, ao ter Tiago substituindo Moisés, ao invés de Yeshua substituindo Moisés. Porque a pergunta é, quem foi o profeta comparado a Moisés? Tiago ou Yeshua? Quem era a cobertura, Tiago ou Yeshua? Então, essas são perguntas simples que merecem respostas simples. Mas nós fazemos o quê? Nós tornamos as coisas muito mais complicadas, né? Por quê? Porque nós estamos mal acostumados pela religião, ou estamos adoutrinados, por assim dizer, de acordo com a religião. Então, para sugerir que Tiago, em Atos 15, é a prova de que precisamos de um líder, de um pastor líder, de um Roche, de um Moré, ou seja, isso significa o quê? Que nós estamos continuando no erro da estrutura da igreja que se introduziu na igreja no segundo século, não no primeiro. Nós não podemos e nem devemos dominar o corpo do Messias, mas simplesmente liderar como exemplos. E é justamente o que Paulo disse, que é apenas um pastor chefe, ou seja, um pastor presidente. Vejamos o que disse aqui Pedro, né? 1 Pedro capítulo 5, verso 2 diz, apacentai o rebanho de Deus que está entre vós, tendo cuidado dele, não por força, mas voluntariamente, nem por torpe ganância, mas de ânimo pronto, nem como tendo domínio sobre a herança de Deus, mas servindo de exemplo ao rebanho. E quando aparecer o sumo pastor, quem é esse sumo pastor? O Messias, alcançareis a incorruptível coroa da glória. Então, os deveres dos anciãos são simples: ensinar, redaguir, corrigir, instruir, ok, o povo na palavra, e não ser um chefe dos anciãos, ou um pastor principal, ou o rocha principal, ou o rabino, a autoridade dominante no ensino da palavra do Eterno. Porém, a realidade é que alguém tem o direito de corrigir ou de repreender qualquer outra pessoa, desde que essa pessoa esteja nos confinamentos da palavra de Deus. Eu não posso repreender alguém na palavra de Deus se eu não vivo também a palavra de Deus. Como é que eu posso dizer a alguém que está guardando o sábado de maneira equivocada, se eu também tenho minhas falhas com respeito ao Shabat? Por exemplo, como é que eu posso pegar no pé do meu filho, que ele se mantém organizado no guarda-roupa dele, aqui, olha, coloca tua roupa certinha, não deixa bagunçado. Se ele abre o guarda-roupa assim, é um desastre. Então, eu não tenho nenhuma autoridade nesse quesito de corrigir meu filho. E da mesma forma, ou seja, da mesma forma, nós temos que ter essa mesma disciplina dentro da congregação, dentro do corpo do Messias, ok? Eu só posso corrigir vocês, ou repreender vocês, ou vocês repreenderem a mim, desde que um de nós, ou todos nós, estejamos dentro dos confinamentos da palavra de Deus. E devemos testar e examinar tudo, o que inclui todos. Não podemos apenas, porque ele falou e rapaz, o cara aí tem quase 15 anos de Techuvá e não, o que ele fala é verdade. Não, não interessa, eu tenho que estar dentro dos limites da palavra. Por quê? Porque senão isso se torna o quê? Se torna um tipo de uma religião. Ou se torna, é uma religião, porque infelizmente o ser humano é dado a ser religioso. Então, existem, ou seja, há um processo, uma vez em que uma questão foi decidida a ser trazida para os anciãos, e na Bíblia, isso foi feito por um grupo de anciãos aos portões de uma cidade, com 2 ou 3 testemunhas confirmando uma questão. Não havia cabeça, irmãos, como Yeshua é a nossa cabeça. Os anciãos, biblicamente falando, vamos usar aqui as palavras, vamos dar a palavra ancião, vamos colocar aqui os rochas, os rabinos, os pastores, simplesmente foram obrigados a agir de acordo com a palavra de Deus. Muito semelhante ao processo em Atos 15, que nós acabamos aqui de analisar, e os anciãos, ou esses tais pastores, esses tais bispos aí, roche, rabinos, né, me refiro a rabinos da Techuvá, eles precisariam chegar à mesma conclusão. Então, para vocês terem um pouco mais de conhecimento do que eu estou falando aqui,
né? Eu recomendo a vocês, inclusive vou deixar depois que acabar aqui o vídeo, esse link na descrição que eu me esqueci de colocar, nem estava pensando em colocar também. É um estudo que eu tenho gravado sobre devemos apedrejar nossos filhos, porque nesse estudo aí nós examinamos os versos na Torá que mostram como o julgamento é determinado e apropriado. Não existia um chefe de anciãos que fazia o julgamento final. Ou seja, eu bati o martelo, agora apedreja ou não apedreja. É simplesmente o papel de um grupo de anciãos. A realidade é que o uso de um pastor principal, de um rocha principal, de um moré, de um padre, seja lá quem for, não é apenas não bíblico, irmão. É algo que o próprio Deus odeia. Isso é uma doutrina dos nicolaítas. Como muitas vezes sabemos, muita responsabilidade e trabalho é frequentemente colocado sobre os ombros de quem? De um pastor, de um rabino, de um roche, de uma pessoa que está na liderança de uma determinada igreja. Isso rapidamente se torna uma coisa assim irresistível para a pessoa. Então, também colocar muito risco sobre o nome de Deus, fazendo o indivíduo um líder de uma igreja ou de um ministério. Então, todos nós já vimos casos, né, quem participou, frequentou, fez parte de uma igreja ou de um ministério de Bíblia, por assim dizer, de ensino bíblico, né, de repente ser marcado por um pastor principal, que é muitas vezes evidenciado pelo nome e pelo rosto de uma pessoa em quase tudo. Ou seja, aqui na igreja, por exemplo, não se nomeia muitas vezes alguém para ser um líder da congregação pelo fruto dessa pessoa, mas sim pelo que essa pessoa tem, ou o que é que ela pode oferecer. Olha, essa pessoa tem um emprego no banco, é um gerente de banco, então se ele é um gerente de banco, deve ganhar seus 5 mil, 6 mil por mês, aí então tem um belo dízimo. Então esse aí vai ser o diácono, o pastor, e às vezes a pessoa não sabe nada, sabe o que é nada? Nada de Bíblia. E muitas vezes a gente vê assim pessoas, eu digo isso porque eu estou falando aqui da minha própria experiência, pessoas simples, às vezes com sapato furado, e tinham conhecimento dentro do conhecimento cristão sobre a Bíblia, assim, que sobrepassava o conhecimento de muitas pessoas que chegavam na igreja assim, com seus carrão, com seus paletós bem bonitos, sapato brilhando, e era, assim, era uma coisa assim que você estava como que ouvindo assim, política. Você estava ali ouvindo e ao mesmo tempo não estava ali. Você está vendo a pessoa falando no microfone, mas você não está prestando atenção ao que ele está dizendo ali. Agora, será que isso é certo? O que acontece quando essa pessoa cometer um erro? Porque Deus, ele nunca pretendia que uma pessoa se tornasse a cara e o nome do seu ministério. Porque existe apenas uma pessoa qualificada que pode servir como tal, como exemplo. E essa pessoa é Yeshua. Então, quando começamos a seguir uma pessoa, a um líder, ela divide o povo do Eterno. E é o que a gente vê mais uma vez, e bato sempre nessa tecla, nesse movimento de Techuvá. Ou seja, está a mesma divisão que existe no cristianismo. Os que chamam o nome X não falam com os que chamam o nome A. Os que creem no mandamento X não falam com aqueles que interpretam o mandamento A de forma diferente. Cada um tem seus grupinhos, eu só escuto o Rocha Beltrano, eu só falo com o povo da sinagoga fulano de tal, eu só quero saber desse aqui, eu só compartilho o vídeo dessa congregação que tem um Rocha que diz que tem aliança com Israel. Ou seja, cada cá tem seu grupinho, cada cá tem seu líder. Cada cá tem um indivíduo guiando o povo e simplesmente causando o quê? Uma divisão, ok? Isso é simplesmente um sintoma negativo de um modelo de igreja local que tem um líder principal em vez de simplesmente o modelo bíblico de uma pluralidade de anciãos, né, de maneira igual. Por isso que em 1 Coríntios 1,11 disse, porque a respeito de vós, irmãos meus, me foi comunicado pelos da família de Cloé, que há contendas entre vós. Quero dizer com isto que cada um de vós diz, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Cefas e eu de Cristo. Ou seja, irmãos, a mesma coisa que acontecia no século I, no tempo de Paulo, acontece exatamente o mesmo hoje, e não vou nem me referir agora ao cristianismo, a esse movimento que diste a mesma fé do apóstolo Paulo. Ah, eu sou do Rocha ninguém sabe quanto, isso ou daquele outro, e, enfim, eu não gosto desse. Há uma contenda. Olha, estuda com fulano, porque fulano, rapaz, o cara viaja a Israel e
rapaz, é bárbaro. O cara está nas alturas, é um luxo com aquele homem ali. Porém, no versículo 13, Paulo pergunta: está Cristo dividido? Foi Paulo crucificado por vós? Ou foste vós batizados em nome de Paulo? Yeshua é a nossa cabeça e não um ser humano. Yeshua é nossa autoridade e não um homem. Yeshua é a cabeça do modelo da igreja, tipificada por Moisés, ninguém mais. Não existe outra cabeça senão aquele que foi crucificado por nós. E é a esse que devemos imitar, é a esse que devemos seguir. É a esse que devemos levar em consideração as suas palavras, porque tudo que falamos com respeito à Bíblia, seja eu, ou seja alguém que já viajou o mundo inteiro, irmão, é simplesmente uma interpretação da pessoa. Ninguém pode dizer que tem a revelação absoluta da palavra de Deus, porque Paulo mesmo fala no capítulo 3 de 1 Coríntios que em parte conhecemos e em parte profetizamos. Todo o nosso conhecimento bíblico é em parte. E ninguém pode chegar assim e dizer, inclusive eu, olha, esse estudo aqui é a verdade absoluta. Esse estudo aqui sobre a igreja, sobre o modelo bíblico da igreja, esse aqui, meu amigo, você derruba qualquer pastor, qualquer rabino, aqui sim, não. Isso é apenas um pensamento meu baseado em que nesses textos bíblicos. Porém, eu não posso dizer que essa é a verdade absoluta. Então, mais uma vez, a história se repete. Por isso que Salomão fala em Eclesiastes 9 que não existe nada de novo debaixo do sol. A história se repete, se repete, se repete e vai se repetir até a consumação do século, até quando chega justamente a hora em que o Messias venha reinar. Então não haverá outro líder senão aquele que foi crucificado por nós. Os anciãos, ou os supostos pastores, ou bispos, ou rabinos, ou roches, sobre uma congregação local, devem ser simplesmente uma ajuda a servir o próprio corpo do Messias, que o corpo ele tem que refletir a mesma imagem do Messias. Nada mais, nada menos. Um ancião, ou um pastor, um rocha, um rabino, ele tem que ensinar os membros a obedecer tudo o que o Messias ordenou. Não acrescentar, nem diminuir nada. Apenas usando a palavra do Messias como base principal. Porém, embora tal modelo seja exemplo claro apresentado no Antigo e no Novo Testamento, sempre vai haver algumas objeções a esse tema. Por exemplo, em Hebreus, se eu não me engano, capítulo 13, onde se fala o seguinte, que diz, obedecer a vossos pastores, sujeitai-vos a eles, porque velam por vossas almas, como aquele que há de dar conta para que façam com alegria e etc. Agora não me lembro o restante do versículo. Então diz que obedecei a vossos pastores e sujeitai-vos a eles. Então algumas pessoas poderiam dizer e afirmar que o, o desenvolvimento de um papel de um pastor principal, de uma liderança principal, acima dos anciãos da congregação, agora é uma questão de obediência, porque disse Hebreus, obedecei a vossos pastores. Ou seja, obedecer a vossos pastores, porque e tem mais, sujeitai-vos a eles. Porém, irmãos, se a gente observar como esse versículo de Hebreus não faz menção a um pastor principal, nesse versículo, perdão, nesse capítulo 3 de Hebreus, devemos obedecer aos anciãos, ok? Aí onde disse vossos pastores, aos anciãos que conhecem a palavra de Deus e estão lá para supervisionar a congregação, mantendo essa congregação dentro dos limites da palavra de Deus, ok? Afastando, tentando, através da palavra, colocar uma cerca para que essas pessoas não transgridam a Torá, e colocar cerca não me refiro a acrescentar mandamentos ou diminuir, simplesmente mantendo essas pessoas fora do pecado através do ensino da palavra de Deus. No entanto, os anciãos não têm mais autoridade concedida para eles além da palavra de Deus. Ou seja, a única autoridade que um ancião tem é a palavra de Deus. As mesmas palavras que foram dadas ao Messias, que veio diretamente do Pai. Porque quem em sua mente, certa assim, exigiria mais autoridade do que o nosso próprio Messias. E em João 14,10, para a gente concluir, diz, não crês tu que eu estou no Pai e que o Pai está em mim?
As palavras que eu vos digo, não as digo de mim mesmo, mas o Pai que está em mim é quem faz as obras. Então, assim que começar a exercer uma autoridade que está além da palavra de Deus, nós iremos criar essas pessoas para ser nossos deuses, exercendo nossa própria autoridade ou exercendo a autoridade dessa pessoa sobre nós, algo que Yeshua nem sequer se atreveu a fazer. E Yeshua disse o quê? Eu vim para servir vocês, eu não vim para ser servido. E muitas pessoas podem dizer que quando um pastor ou um líder, né, ou com um ou dois mais líderes ou dois pastores se reunir, que suas decisões, seja qual for, ok, devem ser ratificadas por Deus, porque está escrito que 2 a 3 testemunhas estabelecem uma questão. No entanto, as 2 testemunhas são para estabelecer uma acusação, irmãos, contra um indivíduo. Isso simplesmente significa que deve haver 2 a 3 testemunhas presentes e testemunhando antes que possamos fazer qualquer acusação contra qualquer pessoa. Então, as acusações devem se manifestar e como é que eu posso falar? A pluralidade dos anciãos, operando unicamente na autoridade dos julgamentos articulados na palavra de Deus escrita, para julgar em conformidade. E isso é feito pelos anciãos da cidade, não como um líder principal. Então, isso não significa que 2 a 3 testemunhas possam mudar a palavra de Deus. Por quê? Porque Deuteronômio capítulo 13 é um claro testemunho contra essa ideia. Então, o objetivo desse tema de hoje, desse estudo de hoje, não é derrubar ou denegrir aqueles que se referem a si mesmos como pastores, como líderes religiosos principais, seja do cristianismo, seja da Techuvá, seja de onde for, mas simplesmente um pedido bíblico para que nós possamos retornar à estrutura da congregação que encoraja a unidade ao invés da divisão. Por quê? Porque para retornar ao sistema bíblico que foi empregado no Monte Sinai, é justamente nós hoje, é através do Messias. Nós não devemos seguir a ninguém ou conceder a qualquer autoridade que substitua a única autoridade e a cabeça sobre nós, que é Yeshua, nosso Messias, como a palavra de Deus. Devemos nos submeter a uma pluralidade de anciãos que só desejam nos manter na palavra do Eterno e longe do pecado, longe da transgressão. Se eles tentam fazer mais do que isso, então há um problema sério para nós, porque a verdadeira estrutura bíblica da igreja mantém um ambiente onde se permite examinar tudo e desafiar nossa fé e a fé dos outros, independentemente de quem eles são, permitindo que todos cresçam na doutrina do Messias, que é a mesma palavra do nosso Pai, ao invés de um ser humano, ao invés de um líder principal. Então, meus irmãos, certifique-se de que é só Yeshua a quem você deve seguir. É Yeshua quem deu sua vida por você. Yeshua é a única autoridade e Yeshua é a única cabeça sobre a sua congregação, sobre a sua igreja, que é Israel. Então, para a gente concluir esse tema, vamos voltar um pouco ao modelo tipificado por Moisés, nos levando à cobertura do Messias. 1 Coríntios capítulo 11, verso 3. Mas quero que saibais que o Messias é a cabeça de todo homem, e o homem é a cabeça da mulher, e Deus a cabeça do Messias. Então, se tivermos outras cabeças, outras coberturas, outros líderes, outro guia, uma pessoa que seja aquele que morreu por nós, além do nosso Messias, temos um sério problema. Então, meus irmãos, esse foi o nosso estudo de hoje. Espero que vocês tenham sido abençoados por esse estudo. Peço a todos que examinem a palavra do Eterno, do princípio ao fim. Sejamos um bereano, porque não creio em nada do que eu falei. Os textos bíblicos estão aí. E que os irmãos possam, como nós, nos unirmos em um só corpo, em uma só fé, em um só Espírito, em um só batismo e em um só Senhor, Yeshua, o Messias. Que o Eterno abençoe vocês. Até a próxima e Shalom.